Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é liberalismo e antirracismo de mercado. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tá alguns dias, algumas semanas na verdade, e hoje tá mais intenso, uma certa polêmica em redes sociais em relação à cantora Vanessa Camargo. Ela saiu do Big Brother Brasil e aí ela tá fazendo, tem um termo em inglês para isso que eu não sei pronunciar, rebranding. Ela tá fazendo a reformulação da imagem, né? Ela saiu conhecida como racista no programa, se é verdade ou não, quem diz aí é vocês. E aí ela tá naquele negócio, né? Estou aprendendo, estou me desconstruindo, estou estudando e por aí vai. E aí veja, gente, hoje surgiu uma polêmica muito grande porque a cantora Vanessa Camargo usou um conceito afrobetização. Aí uma pesquisadora, uma professora está envolvida nesse processo aí da Vanessa Camargo, está sendo muito criticada e não sei o que. E aí veja, gente, eu vou... Antes de dar uma opinião teórica sobre isso, eu quero contar uma historinha para vocês, né? Quando o Caetano me entrevistou, que saiu na mídia Ninja, bota aí na tela, Maxwell, essa entrevista, para quem nunca viu, depois daquilo ali eu recebi uma porrada de convite para fazer publi, né, para fazer publicidade para as empresas. Inclusive recebi convites para entrar nesse mercado de dar aula de antirracismo para celebridade, para gente rica e por aí vai. Fui aconselhado, inclusive por uma pessoa muito famosa, que eu não vou falar o nome aqui, que eu deveria mudar meu perfil público e ser uma pessoa mais focada num debate sobre a questão racial desde uma perspectiva comportamental, né, como desconstruir o seu racismo para ganhar espaço nesse mercado. E aí veja, eu não quis nada disso, né? Nunca fiz publi, inclusive tem algumas editoras que ficam até putas comigo, que a galera me manda o livro e eu não divulgo. Claro, eu só divulgo depois que eu leio. E se eu gostar? E se eu gostar, eu divulgo. Então é isso, paciência. Quem quiser me mandar o livro, pode crer, viu? Se eu ler, se eu gostar, eu vou divulgar a Vera, como eu fico divulgando no Twitter, no Instagram, postando trechos, indicando, não sei o quê, mas só se eu gostar. Eu não faço publi e recusei a entrada nesse mercado. Eu recusei por quê? Porque eu não gosto de dinheiro, eu gosto muito de dinheiro, viu, gente? É ótimo ter dinheiro, né? Como diria aquela música do Mano Brown, dinheiro é bom sim, se essa é a pergunta. Só que tem a questão do como. Enquanto militante, enquanto alguém que defende um projeto de revolução brasileira, enquanto comunista, eu acho que para mim não cabe entrar nesse tipo de mercado. Para mim não cabe entrar nesse tipo de mercado. Há outras formas de ganhar dinheiro, não tanto dinheiro, né, como esse mercado dá, sem entrar nisso. Então, ao invés de dar aula de antirracismo comportamental e liberal para gente rica e celebridade, eu decidi lançar uma coleção de livros junto com meu amigo Gabriel Landes sobre antirracismo e anticolonialismo revolucionário. Dá dinheiro? Dá um troco legal, massa. Nunca vou ficar rico, mas beleza, existe um projeto político aqui. E aí, por que eu começo com essa nota pessoal? Veja, gente. Eu acho que a gente tem que diferenciar quem é militante, quem tá numa perspectiva política radical de enfrentamento antissistêmico ao racismo e ao capitalismo e quem trabalha com isso. Veja, eu não paro para estar criticando o trabalho de ninguém, viu? Eu, inclusive, já fiz isso no passado, já fiz uma crítica até a uns rappers, uma galera que fazia propaganda para banco. Hoje em dia, eu não faço mais isso, sabe? Quem quer trabalhar com isso, paciência, vá-se embora, sabe? Eu vi algumas críticas, por exemplo, essa pesquisadora, professora que estava com a Vanessa Camargo. Veja, e não é que eu acho isso bonito de estar usando esse debate antirracista para redefinição da imagem. A questão é, meu irmão, há um mercado capitalista gigantesco sobre linguagem antirracista, anticapacitista, antimachista, defesa de diversidade, proteção ambiental. Há muitas empresas ganhando com isso, há muitos profissionais, inclusive, trabalhando nisso. E tem uma galera que leva isso como meio de vida. Do mesmo jeito que tem uma galera que é influencer na internet, leva a vida para fazer comentários comportamentais sobre racismo, machismo, LGBTfobia, ganha seguidores, fica relativamente famoso e a partir disso faz publi. Não existe diferença nenhuma. E aí, inclusive faz publi, faz publicidade, é a marca que procura esses perfis
procura justamente para ser associada à diversidade, tá ligado? É isso. E aí, velho, pra mim, muito suave quem faz isso. Cada um faz suas escolhas para sobreviver. Eu não tô aqui para ser guru fiscal da vida de ninguém. Só que aí, veja, há uma questão política e teórica aqui, que existe o que eu gosto de chamar de antirracismo liberal, que isso serve também para o feminismo, para o movimento LGBT e tudo mais, mas vou focar aqui na questão racial, que é o tema que eu domino com maior profundidade e propriedade. Veja, o que é o antirracismo liberal? É uma perspectiva de compreensão do racismo que está presa quase que exclusivamente à dimensão subjetiva, cultural e comportamental, que quando toca nas relações econômicas, nas relações de produção, é um tocar superficial que não sai do reino da circulação, da concorrência no mercado. Então, por exemplo, a mulher negra recebe menos que o homem, a pessoa negra recebe salários menores que a pessoa branca, a pessoa negra tem mais dificuldade de assumir cargos de gerência. Tudo isso é verdade, mas é uma apreensão superficial das relações econômicas, nunca toca nas relações de propriedade, nas relações de produção, na divisão internacional do trabalho, na dependência, no imperialismo, nunca, sob hipótese alguma. É um tipo, inclusive, de compreensão de antirracismo que nunca vai ter o que dizer sobre a Petrobras, sobre o Banco Central, sobre a política fiscal, sobre reforma agrária, sobre investimento público, sobre regulação do mercado de trabalho e por aí vai. Então é um tipo de antirracismo muito focado na dimensão cultural, comportamental e subjetiva. É um tipo de antirracismo que renega um debate conjugado entre raça e classe. Ele não quer saber disso. Ele é profundamente hostil ao marxismo. Se o anarquismo tivesse mais visibilidade, seria também profundamente anti-anarquista, mas não se fala muito do anarquismo porque ele tem um pouco menos de visibilidade que o marxismo, mas é profundamente hostil a qualquer perspectiva radical, seja marxista, seja anarquista, seja nacionalista revolucionária, não importa. Profundamente hostil, inclusive tem até um vídeo clássico, que eu nem vou colocar na tela, que são 3 pensadoras muito famosas num evento promovido pelo Banco Itaú, tá o logo do Banco Itaú lá em cima do evento, e estão as 3 atacando o marxismo, dizendo, uma delas inclusive fala uma famosa frase: interseccionalidade é uma encruzilhada para Exu nunca mais comer marxismo. Todo mundo começa a rir, a bater palma, a câmera abre e tá logo do Banco Itaú. Aí Exu não pode comer marxismo não, mas comer o Banco Itaú pode, né? Vocês entenderam. É profundamente hostil a qualquer debate estrutural, de classe, de capitalismo, de modo de produção, embora volta e meia faça um ocadozinho. Nós temos perspectiva anticapitalista. Normalmente é uma forma preguiçosa e desonesta de não querer assumir posição política. Anticapitalismo. Anticapitalismo, um reacionário o Nietzsche era anticapitalista. Anticapitalista, um reacionário desse que defende a monarquia e tem saudade do feudalismo e das cruzadas, ele é anticapitalista, romântico. Ele tem saudades do feudalismo, mas, enfim, isso não significa muita coisa. Então é profundamente hostil a qualquer perspectiva de classe, qualquer perspectiva estrutural, qualquer perspectiva de debate sobre projeto de sociedade na prática. Pode ver, inclusive, como faz sucesso certas abordagens entre essa galera de teóricos que não têm perspectiva de fim do racismo, né? Se vocês lerem com atenção, por exemplo, a obra do Carlos Moore, não existe nenhuma perspectiva ali de fim do racismo. É como se o racismo fosse eterno, não há modo de superá-lo, e a gente precisa só organizar aqui a população negra para combater o racismo. Combater como? Eternamente, para sempre. Então, claro, quando você não tem uma finalidade, quando você não tem um objetivo final a ser alcançado, não tem como você ter estratégia política. Então, tudo é tática, tudo é o aqui, o agora, o que a gente consegue, o que é que dá e por aí vai. Além disso, eles são profundamente colonizados e eurocêntricos, embora digam que, não, eu bebo de filosofia africana. É mentira, é pós-estruturalismo francês. Pós-estruturalismo francês. Filosofia africana, saberes ancestrais, é tudo Foucault e Deleuze. Quando não, o Nietzsche, né, e o Max Weber até de contrabando. Vocês podem pegar, inclusive, só para dar um único exemplo, poderia dar vários, o livro da filósofa e pensadora Djamila Ribeiro, Lugar de Fala,
o livro inteiro é falando contra o eurocentrismo e por aí vai, falando de outras epistemologias, mas o livro é pós-estruturalismo francês de cabo a rabo, sabe? Então, assim, são profundamente eurocêntricos, profundamente colonizados e vivem de importar teorias dos Estados Unidos. Todas as teorias, inclusive os conceitos, melhor dizendo, da moda, atualmente, são importados dos Estados Unidos. Então, letramento racial, empoderamento, interseccionalidade, apropriação cultural, é tudo importado dos Estados Unidos, né? Tudo. E aí, veja, nos Estados Unidos há muito tempo uma classe média, uma burguesia negra que disputa espaços no mercado capitalista hiperconcorrencial, em que a população negra é minoria frente ao conjunto da população, o lugar estrutural minorizado de um grupo social superexplorado e hiperdominado não é questionado, mas existe muito espaço para a ascensão de uma classe média, ascensão não, né? Para ampliação da classe média negra, porque essa ascensão já aconteceu, e até de uma burguesia negra. Então, eu acho que não é coincidência que esses conceitos importados dos Estados Unidos têm muito uma dimensão operativa no plano simbólico, cultural, subjetivo e de representatividade, porque nos Estados Unidos é algo que está franqueado, é algo que está aberto, disputar mais espaços de representatividade nas empresas, no Estado capitalista e por aí vai. Então isso é importado para o Brasil de uma postura profundamente eurocêntrica, embora diga que é pan-africanista, diga que é contra o eurocentrismo, outras epistemologias, epistemologia do Sul, contra o epistemicídio, mas é tudo conversa. Uma das provas disso é que o Emmanuel Macron veio para o Brasil, se encontrou com figuras, lideranças negras e ninguém disse nada, né, gente? Eu até fui ver a filósofa Djamila Ribeiro. Eu estou usando esse exemplo, de novo o exemplo dela, porque no caso dela, como teve uma porrada de comentários, deu para ver várias dessas figuras lá comentando e elogiando. Veja, quem é o Emmanuel Macron, gente? É o presidente da França. O que é a França? Hoje é o principal país europeu com práticas neocoloniais em África. O Emmanuel Macron, faz pouco tempo, ameaçou invadir o Mali e o Níger. Invadir, militarmente. Tipo, estilo século XIX. Isso mesmo, gente. Invadir. Por quê? Porque a França dominava todo o urânio do Níger, né? O Níger é o 7º maior detentor de urânio do mundo. O Níger, 43% da população vivendo na miséria e toda indústria energética francesa depende do urânio do Níger. O Níger teve uma rebelião com protagonismo militar, deu um basta nisso, o Macron ameaçou invadir militarmente o país. Aí veja, hoje, século XXI, se a gente for pensar numa representação neocolonial contra o continente africano, praticado por europeus, a maior representação é a França, a burguesia francesa e a presidência, o Estado francês. É o Emmanuel Macron. Aí, enquanto tá rolando uma rebelião na África Ocidental, no Sahel, contra o domínio francês, tá ligado? No Mali, no Níger, no Senegal, na Burkina Faso, o Emmanuel Macron vem para o Brasil, é bem tratado, é adorado por essas figuras que divulgam foto, encontrei com um presidente francês, sou homenageado pelo Estado francês, e ninguém lembra dos nossos irmãos e irmãs africanas da África Ocidental que estão querendo, com razão, a cabeça do Macron, né? Então não tem compromisso nenhum com as lutas de emancipação do continente africano. Mesma coisa serve, inclusive, para Achille Mbembe, o cabo da necropolítica, que ele consegue ver necropolítica em tudo, menos no neocolonialismo francês em África, né? É incrível. Então, veja, não tem compromisso com um debate de solidariedade entre os povos, com um debate anti-imperialista, com um debate de fato pan-africano. Não tem compromisso. Prova disso é o silêncio de várias figuras, inclusive sobre a questão palestina, porque não querem se queimar com os financiadores, com a Open Society, com a Fundação Ford, com a Fundação Rockefeller e por aí vai. Mas, em si, isso não é um problema, desde que você entenda que isso não é militância. Isso não é combater o racismo. Veja, não vai mudar a vida de absolutamente ninguém da classe trabalhadora negra do Brasil esses discursos sobre letramento racial para a empresa, sobre empoderamento, sobre lugar de fala e não sei o que para a empresa, para grupo de mídia,
o ministro do STF diz que é contra o racismo. Tá, veja, isso não vai mudar a vida de ninguém. Desde que você entenda que isso é um trabalho, que isso é a forma como você ganha a vida, e só que isso não tem caráter militante absolutamente nenhum, que isso não vai mudar a vida da população negra, pra mim, suave. É por isso que faz 2 anos que eu deixei de simplesmente falar com essa galera. É isso, bicho. Faça seu trabalho aí, ganhe seu dinheiro, seja feliz, compre o carro que você quiser, a casa que você quiser. Paciência, tudo tranquilo. Agora veja, as pessoas precisam entender que isso não é militância. As pessoas precisam entender que isso é mercado capitalista, um mercado de diversidade. E aí zero problema se você está nesse mercado de diversidade. Agora, isso não é militância política, isso não vai mudar a vida da população, isso não é antirracismo, isso é uma oportunidade de emprego para setores de classe média, setores negros de classe média, que ascendem a esse mundo corporativo empresarial, tá ligado? É bem simples, bem simples. E aí, o grande problema é confundir isso com militância, é confundir isso com atuação política, é achar que isso muda a vida de alguém, sabe? Aliás, até muda a vida das pessoas que conseguem esse emprego. Mas assim, isso não enfrenta as estruturas do racismo. Isso não toca em nada na dinâmica de reprodução do racismo no Brasil. A prova disso, inclusive, é o próprio Estados Unidos. O povo gosta tanto dos Estados Unidos, mas parece que não gosta às vezes de estudar, né? Porque veja, os Estados Unidos têm uma classe média, uma burguesia negra há décadas. Os Estados Unidos têm consolidado um mercado de diversidade que, inclusive, é o mais poderoso do mundo. Isso não mudou em nada a vida da população negra. Isso, no máximo, ajudou a ampliar um setor da classe média negra que, para além do âmbito dos negócios, que era muito comum, né? A formação de uma classe média negra, mais ou menos nos anos 30, 40, 50, 60, muito centrada no setor comercial e de serviços, né? Já que era muito difícil, por exemplo, para uma pessoa negra seguir carreira artística, seguir carreira acadêmica, seguir carreira no mundo político burguês, seguir carreira no judiciário e por aí vai. Então as pessoas ficavam muito presas à dimensão comercial e de serviços da economia. Tudo que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 50 anos abriu cada vez mais oportunidades para as pessoas negras nos diversos ramos do mercado capitalista, né? No mercado artístico, no mercado empresarial, no mercado judiciário, no mercado político burguês. Isso foi importante para a existência, por exemplo, é muito difícil imaginar um Barack Obama presidente em 1950 nos Estados Unidos. Final do século XX e começo do século XXI, isso é totalmente possível. É muito difícil imaginar uma Beyoncé em 1950 nos Estados Unidos. Hoje, isso é totalmente possível. Então, veja, isso amplia oportunidades de emprego, amplia as possibilidades de fortalecer o setor de classe média negra, mas isso não muda a vida de ninguém. Isso não vai enfraquecer o racismo. Outra prova disso é a própria conjuntura brasileira. Veja, nós nunca tivemos tão forte um mercado de diversidade. É muito difícil você ter uma empresa grande mesmo hoje, que não tem uma preocupação a nível de propaganda com a ideia de diversidade, de respeito às minorias, responsabilidade ambiental e por aí vai. A gente nunca teve isso tão forte. A gente tem novelas da Rede Globo, porra, que é o maior produto cultural de consumo de massas no Brasil, né? Produto cultural nacional. Falando de antirracismo, dando lição e não sei o que, citando lugar de fala, citando e tal. Veja, a gente continua morrendo como sempre e morrendo mais, sendo encarcerado como sempre, sendo encarcerado mais, pobre como sempre, tudo piorando, né? Piorando o mercado de trabalho, piorando condições de salário, terceirização, quarteirização, quinteirização, pejotização, informalização, uberização. Tudo que você imaginar em termos de condições de trabalho da classe trabalhadora no geral e da classe trabalhadora negra em particular, tá tudo piorando. Então, assim, o Senado aprovou ontem a PEC do Rodrigo Pacheco de criminalização de qualquer porte de drogas e tende a potencializar cada vez mais a explosão da população carcerária no Brasil. Então, assim, o Tarcísio comandando uma polícia junto com o Derrite que acabou de exterminar mais de 60 pessoas e aí matou pessoas com deficiência, matou mães, matou cadeirante, matou estudante, matou trabalhador, saiu matando, não aconteceu nada, percebe? Justificando. Em Goiás, o Ronaldo Caiado, mesma coisa, uma das polícias mais violentas do Brasil. Então assim, nós seguimos matáveis, nós seguimos encarceráveis,
nós seguimos na miséria, na pobreza. Nesse momento, além dos ataques do Senado, além dos ataques do STF, o governo Lula quer atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, que vai afetar de sobremaneira a população negra, que no Brasil, dentro da dinâmica de estrutura, raça e classe, a população negra na base da pirâmide é quem mais depende dos serviços públicos, então isso vai ser uma tragédia para a população negra. E aí ninguém fala nada, tudo certo, pá, e é isso. Então, veja, isso não muda a vida de ninguém, percebe? Então, o meu problema é a gente confundir isso com militância. É a gente achar que esse mercado de trabalho vai mudar a vida de alguém. É a gente achar... Teve um debate, comentar sobre racismo no BBB. Veja, isso não vai mudar a vida de absolutamente ninguém, assim. Mas isso é importante para disputar um certo ethos cultural de setores das camadas médias, particularmente no Twitter, que é uma bolha de classe média, e vai capacitar as pessoas que estão engajadas nisso a ter visibilidade e disputar espaços no mercado de trabalho da diversidade. E tudo certo, veja, perfeito, véio. É isso, eu vou ficando mais velho, eu vou ficando cada vez menos moralista, sabe? Você faz o seu, muita gente que está nesse mercado não gosta de mim, eu não gosto de vocês de volta. Tudo certo, zero bronca. Agora, a gente precisa fazer um debate sério sobre como isso não é militância, isso não é política, isso não é antirracismo que incide na transformação das condições de vida da maioria das pessoas. Tendo isso cristalino, tendo isso explícito, de que você pode, à vontade, dar aula de antirracismo comportamental e linguístico para branco rico. Você não vai mudar nada na sociedade brasileira, mas tudo certo que é a sua profissão. Você pode ficar dando palestra para a empresa de antirracismo comportamental e linguístico. Isso não vai mudar absolutamente nada nas relações de produção e de propriedade e na dinâmica orgânica da relação de desigualdade, de renda, riqueza e propriedade entre as classes, que no Brasil tem um aberto marcador racial. Mas tudo certo, é sua profissão. Você pode ficar comentando sobre racismo no BBB, racismo na novela, racismo no programa da Sônia Abrão, não sei o que, ganhar seguidor no Twitter, ficar famoso, vai mudar nada. Eu, inclusive, quem me acompanha, não sei se você já reparou, eu até evito fazer esses comentários, sabe? De volta e meia eu tiro uma ondinha aqui, uma ondinha ali, mas assim, eu evito porque é isso. Se a gente quiser fazer um debate sério sobre antirracismo, eu acho que a gente precisa primeiro partir de um marco, de um debate, de um balanço sobre o que é o movimento negro estadunidense, que é a principal fonte do movimento negro brasileiro hoje, que é um colonialismo cultural miserável. E aí esse balanço, me parece, está muito bem feito no livro do Asa Hayden, Armadilhas da Identidade. É um livro que todo mundo que fica importando conceitos e teorias dos Estados Unidos deveria ler. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Eu acho que o segundo movimento, a gente fazer um balanço sobre o porquê não se deve estar importando teorias dos Estados Unidos, é para ler esse livro aqui, Negro Sou, do Guerreiro Ramos, organizado pelo professor Muriatã Barbosa, mas não precisa necessariamente ler o livro inteiro. Ler o livro inteiro é bom, viu, gente? Mas assim, sobre o problema da importação de teorias e conceitos dos Estados Unidos, leio em particular os estudos sobre o negro brasileiro. É um texto de 1950, mas que é profundamente atual sobre essa dinâmica de importação de conceitos. Eu acho que vale muito a pena também ler a reedição mais recente da revista Jacobina, Raça e Classe no Brasil, que faz um debate muito interessante sobre estratégia política antirracista desde uma perspectiva negra e indígena. Coloca na tela também, Maxwell, por favor. E por último, mergulhar na obra do Clóvis Moura, né? Em particular, Dialética Radical do Brasil Negro, que nesse livro, dos anos 90, mas profundamente atual, o Clóvis faz um debate entre a massa plebeia da população negra, a população negra trabalhadora, fudida, lascada, e certos setores médios negros, que assume uma perspectiva política que muitas vezes não dialoga com essa massa plebeia da população assalariada negra, né? O problema que o Clóvis está debatendo e diagnosticando ali, inclusive, ao meu ver, se aprofundou nos últimos anos. Então, leiam tudo do Clóvis Moura, inclusive, só uma dica, viu, gente? Clóvis Moura, ele não é usado por empresas, não, viu? Clóvis Moura, ele não passa na Rede Globo, não, viu? Clóvis Moura não é citado por ONG estadunidense, não, né? Eu acho que isso diz muito, né, sobre o Clóvis Moura, né? A linguagem conceitual que você usa, ela tem aceitação nas empresas? Se tem, eu ficaria preocupado, viu? A linguagem política e teórica que eu uso não tem, não, aceitação em empresa, não, viu? A Rede Globo não usa, o STF não usa, e quando usam o mesmo termo como racismo estrutural, usa com significados parecidos, né? Então leiam tudo do Clóvis Moura, mas principalmente esse livro, Dialética Radical do Brasil Negro.
porque eu acho que essa é a questão fundamental. Não confundir um nicho de mercado capitalista dominado pelo liberalismo, pelo eurocentrismo e pelo colonialismo e por perspectivas totalmente presas à subjetividade, à cultura e à dimensão comportamental com militância ou com luta antirracista. São coisas diferentes. Cada um, repito, faz suas escolhas para ganhar vida. O que não dá é para confundir nicho de mercado de trabalho com militância política que vai transformar alguma coisa. Não vai. E o Brasil e os Estados Unidos são prova disso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.